Foi me passado um tema e eu quero ser sucinto nesse tema e eu quero convidar os irmãos a abrir o tema que assim me foi formulado. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Podeis assentar. Esse texto sagrado que eu li nesta noite, primeira epístola escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Esse texto sagrado, na verdade, é uma carta pastoral. Carta essa escrita pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, Paulo já está vivenciando o fim do seu ministério dentro da cidade chamada Éfeso. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve a primeira carta, a epístola aos Coríntios, para a igreja que habitava na cidade chamada Corinto. Que quando você vai ver a primeira epístola que Paulo escreve, Paulo está escrevendo para uma igreja, e essa igreja estava dividida. Haja vista que Paulo afirma dentro do texto sagrado acerca daquela divisão que estava acontecendo, porque na cidade de Corinto a igreja uns dizia: eu sou de Paulo, outros dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então Paulo, quando soube desta divisão que estava acontecendo dentro da cidade chamada Corinto, Paulo simplesmente escreve a epístola e ele abre um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação que Paulo faz é uma pergunta, e a pergunta é: quem foi que morreu na cruz do Calvário por vós? Foi eu, Paulo? Não. Foi Apolo? Não. Foi Pedro? Não. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus injetado em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto sagrado, para nós entendermos a escrita de 1 Coríntios, requer atenção. E eu quero chamar a sua atenção dentro do tempo que foi nos formulado para pregoar a santa e poderosa palavra do eterno Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele é sucinto, ele é categórico ao proferir dizendo, como está escrito: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus já preparou para aqueles que Ele o ama. Bendito seja o nome do Senhor que está entre nós. Esse texto sagrado
não é um texto carnal, é um texto espiritual. Eu já ouvi e já vi algumas pessoas pregando sobre 1 Coríntios 2:9, e eles trazem esse texto para o caráter material, dizendo: aquela casa que você não viu, Deus vai colocar em tuas mãos. Aquele carro que ainda você não viu, Deus vai colocar em tuas mãos. Mas 1 Coríntios 2:9 não é um texto que fala de coisas daqui da terra, não, mas fala de coisa que está na Nova Jerusalém, preparado para aquele que Deus ama. Aleluia! Observe que Paulo diz: Deus não vai preparar, Ele já preparou. Ele não preparou uma coisa nem duas. O texto fala: as coisas que os meus olhos não viram, coisa que os meus ouvidos ainda não ouviram e não subiu ao meu coração, é o que Deus já tem preparado para aqueles que Ele o ama. Observe que no quarto evangelho escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, palavras proferidas pelo Cristo, dizendo: não se turbe o vosso coração. A palavra turbar no seu texto original quer dizer: não fique aflito, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas, não é pouca, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar um lugar e eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Este lugar já está preparado pelo Cordeiro, esperando a noiva do Cristo. O lugar já está preparado, e neste lugar tem coisas que os teus olhos não viram. Neste lugar tem coisas que não subiu ao meu coração. É o que Deus já preparou para aqueles que Ele o ama. Portanto, em meio à tua dor, em meio ao teu sofrimento, em meio à tua perseguição, em meio às calúnias, em meio àquilo que você está vivenciando, eu digo para vós outros: permaneça firme na palavra genuína de Cristo, permaneça firme na presença dEle, olhando para Jesus, autor e consumador da minha, da tua fé, como também da nossa salvação, porque vai chegar um dia, esse dia está perto. Qual é o dia, pastor João Paulo Ferreira? O dia do arrebatamento. Jesus foi, mas Ele falou que vai voltar para arrebatar a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor. Portanto, não se preparem, esteja preparado. Muitos têm se corrompido, muitos têm abandonado a sua fé cristã, mas em meio ao pecado, em meio à corrupção, ainda tem um povo separado, e para esse povo Deus tem coisas reservadas, preparadas, porque Ele o ama. Porque muitas igrejas não querem mais ouvir mensagens sobre o arrebatamento, mas uma igreja que não quer ouvir mensagens sobre o arrebatamento é igrejas que já perdeu comunhão com Deus e com a palavra. Mas essa igreja aqui é diferente.
porque é uma igreja que tem compromisso com a palavra e está debaixo dessa promessa que aguarda 24 horas o dia do arrebatamento, o dia do arrebatamento da igreja. Portanto, esteja preparado, porque coisas grandes o Senhor já preparou para aqueles que Ele o ama. Você quer que Jesus vai voltar? Levante a mão e adoremos a Ele nesta noite. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim também será o retorno do Messias. Tem muitos que não acreditam mais que Jesus vai voltar, mas Ele vai. Querendo Satanás ou não, mas Ele vai.